O presidente do Motoclube é o destaque do conteúdo de agora aqui no canal Laércio Costa Narrador. Ele vai falar da sua gestão à frente do time rubro-negro e quão difícil é comandar um clube desse tamanho, inclusive porque praticamente esteve sozinho e vai deixar o time rubro-negro marcando já as próximas eleições do clube. O placar esportivo de hoje também é destaque por aqui. Estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326. 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes. Prazer, e que prazer estar contigo. Estamos juntos aqui em mais um conteúdo no canal Laércio Costa Narrador. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso conteúdo, ao canal LCN. Nos ajude a fortalecer o canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito, deixe o seu joinha para nós, vamos bater esse papo, continue comentando nos conteúdos. A qualquer momento vem aí o Fala Galera para a gente colocar exatamente o teu pensamento, que você, desde a eliminação dos maranhenses, e principalmente do Sampaio Correia e do Imperatriz também, não seguiram em frente, não deu para o acesso esse ano. O Maranhão Atlético conseguiu o seu acesso ao nosso melhor representante no cenário e está garantido na Série C do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, nesta quarta-feira, vai anunciar o calendário oficial e a Série D é super destaque. Nós estaremos acompanhando. Se possível, nós vamos estar ao vivo aqui no canal Laércio Costa Narrador, então fique ligado. Aproveite para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar para nos ajudar. Não custa nada, é só você tacar o dedinho aí, tá bom? E nos ajudar no joinha e na inscrição aqui no canal Laércio Costa Narrador. O presidente do Motoclube foi o nosso convidado no resenha ontem, lá na Mirante News, e a gente trouxe aqui os melhores momentos, aquilo que o presidente fala em relação à sua gestão, e muito pertinente também as conquistas que ele teve com espaço físico para o Motoclube, para integrar mais o torcedor, que vai ser no seio, no coração de São Luís do Maranhão, ali próximo a Ceasa, Equatorial, enfim, naquele setor ali, o time rubro-negro vai ter o seu espaço físico imenso para acolher o seu torcedor rubro-negro. Vamos então passar a partir de agora a ouvir com a nossa equipe. Teve lá com o nosso Tércio, João Ricardo, o Wallace, o Afonso e com este amigo que está aqui com você no canal Laércio Costa Narrador. Então vamos lá ouvir o presidente Vitor Flick. Obrigado, Laércio. Boa noite a todos. É muito importante a gente estar falando do moto, né? O que a gente mais gosta de falar de futebol, principalmente do moto, e tem boas notícias aí para o nosso clube. Vamos tratar aqui um pouquinho desse futebol. Que legal, que maravilha, galera. 18 horas e 5 minutos é o resenha. Para perguntar, eu vou logo começar com o nosso João Ricardo. Então vamos lá, diz aquela história toda de um posto avançado do moto. Como é que é isso? O moto vai ter uma referência que não lá na Estrada de Rebomar, não lá no CT Pereira dos Santos, para o quê? Para a categoria de base, para a escolinha. Fala pra gente sobre isso daí. Exatamente, João. A gente está fazendo, isso é um projeto que eu tinha, um projeto antigo, um sonho antigo. Não tenho nem o que falar do CT, que é maravilhoso, sensacional. A gente tem um CT sensacional, mas eu sempre achei que a gente precisava de um local central que a gente pudesse olhar, ver a marca do moto. Isso é importante para patrocinador, é importante para ter uma integração da torcida, para a torcida estar mais junto. Não dá para ficar indo no CT toda vez. Não dá para ficar indo no CT toda vez. Então o que a gente buscou e conseguiu essa parceria de fazer um local do moto, todo padronizado do moto mesmo, para a torcida, um local da torcida, com estrutura de bar, restaurante, e lá será onde as categorias de base vão treinar as seleções sub-8, 9, 10 e 11, que também a gente vai começar um projeto novo aí que eu vou anunciar em breve. Mas... Tipo escolinha? Escolinha, a gente vai começar as escolinhas e aí vamos passar para a questão do centro de formação de atletas, que vai fazer a formação, e lá será o centro de formação de atletas. Então, nossos meninos
meninos vão estar lá, os mais novinhos já, vai ser a base, são 2 campos que tem uma estrutura de bar e restaurante para a torcida estar lá o tempo todo. Os eventos a gente quer fazer lá no CT, mas também quer usar esse espaço para fazer. Então assim, é o espaço do motense para criar um reduto motense ali, para quando alguém passar fora do futebol, quem não está ali no dia a dia, olhar e falar assim, aqui é um espaço do clube. Então, realmente uma subsede, é um reduto onde a gente vai ter ali para confraternizar e, obviamente, João, nos momentos bons, né, quando a gente estiver no meio da temporada, é o local para o torcedor estar lá durante o final de semana, assistir os jogos do clube fora, se não puder viajar. Então, assim, é uma diversidade de coisas que a gente vai poder fazer lá, que eu tenho certeza que vai engrandecer o moto. Não é só confraternizar, é a visibilidade da marca do moto que vai ser muito importante. E fora isso, a gente tem o nosso centro de formação aí, trabalhando nas categorias de base, que é um projeto que desde que eu entrei, apesar de dar um trabalho, né, digo assim, pelo excesso de demanda, mas é um projeto que eu não abriria a mão, porque eu acho que isso que é o futuro do clube. E onde é que vai ser? É ali no Vinhais, ali perto da Escola Bom Sul, na frente da Equatorial. A gente tem um espaço ali que tem 2 campos, a gente está preparando para a torcida, porque é para chegar ali e o pessoal ver ali uma segunda sede do CT Pereira dos Santos. Então ali, eu tenho certeza que vai ser muito importante. SEASA, Assembleia, ali entrando, né? Entrando, não? E aí, assim, totalmente, igreja, né? Isso, e totalmente central, atrás ali da Potiguar, totalmente central, com prédio comercial do lado, escola. Então a ideia é que a gente torne aquilo ali para trazer uma visibilidade e para quem não conhece do futebol maranhense, porque a gente conhece, a gente fala muito, quem está dentro vive isso, mas tem gente que ainda não tem o apego pelo time maranhense, pelo futebol maranhense e torce mais para o time de fora. Então, tendo essa área lá com as escolinhas, eu tenho certeza que vai ser um espaço de integração da torcida motense. E a gente vai chamar não só torcedor motense, mas outros torcedores também para virar motense. Dizer, viu, presidente? Primeiro os motenses aqui. Eu e o João Ricardo, agora sou eu. Prioridade. Eu e o João Ricardo, coincidentemente, estávamos na reunião com o senhor no dia que o senhor falou dessa obra importante para o moto. Você lembra, né, João Ricardo? Então a gente tem um pouquinho mais, está mais avançado no conhecimento. Mas só para a gente se situar, aquilo vai ser só para fim de semana ou a semana inteira vai funcionar? Não, vai ser a semana inteira. A gente vai ter, os treinos vão acontecer lá, mas vai ser a semana inteira. O espaço vai ficar aberto, o restaurante, o bar vai ficar aberto para toda a torcida, para a comunidade, obviamente, mas vai ser um espaço que o moto vai ter o domínio e a gestão para a gente poder fazer, vai ter prioridade. Se a torcida quiser fazer uma festa lá organizada, certo, a gente vai fechar para a torcida. Então, é uma arena que a gente conhece outras, é estrutura de arena, né? Exato, essas que a galera bate bola, de né? arena, exatamente, para alugar caminhada, aquela região ali perto. Aluguel do campo, e isso aí vai gerar um retorno também financeiro para o clube. Então, assim, a gente começa também, que é na questão da estruturação, que hoje o moto ele não tem nenhuma renda fixa. A gente vai sempre tentando conquistar as vagas para conseguir cota, e aí tem os problemas e correndo atrás o tempo todo. Mas lá vai ser um retorno que não é extraordinário ainda, mas é o início de uma arrecadação, de um valor entrando para conseguir organizar. Qual o tamanho do espaço, presidente? Lá são 2 campos society, né, de futebol de 7, 2 campos grandes, bem espaçoso, e aí tem a estrutura, a parte administrativa do bar, do restaurante. Então assim, é uma área que a gente estacionamento, que a gente consegue botar bastante gente lá. Não vai caber nossa torcida, porque nossa torcida é gigante, mas a gente vai conseguir confraternizar. E é como o Tess falou, não é para esse evento específico. A gente vai fazer esse evento que vai ser o lançamento, mas é pro sábado a torcida tá lá, a gente está com alguns projetos para fazer lá para a torcida tá todo sábado. Então a ideia é que a gente utilize isso realmente, e vai ser o lugar, Tess, para você sábado acordar e tomar uma cervejinha lá no espaço do motense. Não, café não acordar. Não, mas sábado depois de 11 horas, 12 horas, já antes do almoço, comer uma revoada, né? Agilizar. Então a ideia realmente fazer essa integração, mas aí não é só confraternização, realmente expansão da marca do clube, o patrocinador que não tem a oportunidade de ir lá no CT olhar e falar assim, ó, o moto tem uma estrutura, e obviamente isso aqui também nem tem previsão do próximo, mas a minha ideia é que isso seja um padrão, e quem sabe em breve aí, nos próximos 3, 4 anos depois que esse aí se consolidar, a gente buscar outros espaços desse na cidade, porque com toda certeza, né, a gente vai conseguir trazer aí, dar uma renovada na torcida, entrar nos bairros. Então vai ser. Agora, Vitor, eu acredito que você já deve ter pensado na quantidade, né, de professores, né, de treinadores para trabalhar nesse espaço. É mais ou menos quantos?
mais ou menos? A gente já tem a estrutura das categorias de base, a gente está com toda a estrutura administrativa dos treinadores e auxiliares, né? Então, para todas as categorias, a gente tem um professor e um auxiliar, então a gente já tem essa equipe, e aí essa parte da equipe com os professores e tudo isso é a parceria que a gente fez. Então, no primeiro momento vai ter 0 custo para o clube, mas vai ter o retorno de acordo com as matrículas, né? Matrículas e venda de material, porque vai ser uma estrutura de escolinha. O centro de formação já é a seleção. A gente faz a escolinha aqui com quem quiser pagar e tudo, mas a seleção vai ser levada lá para o centro de formação, que é lá no espaço, e aí esse aí a gente vai conseguir fazer aí nosso futuro, e todos vinculados ao moto, sem qualquer vinculação, sem qualquer terceirização. Você vai continuar na vida do motoclube, a gente já te conhece como torcedor do motoclube de muitos anos, mas ficou muito claro para mim, desde a primeira vez que você esteve aqui no Resenha, que era de sua vontade permanecer no motoclube. Por que não fica? Afonso, naquela vez que eu vim aqui, eu falei assim, existe a vontade, eu vou começar a trabalhar e conversar, mas a gente chega num momento que o que eu sempre falo é que o moto não pode mais ter vaidade. Eu sei que, óbvio que a gente precisava de resultados melhores dentro de campo, aconteceu a questão dos 90 minutos, é mais complicado, mas eu sei que nesse momento agora, eu assumindo o presidente, eu não vou conseguir entregar o que eu quero. Não é por excesso de trabalho, não é por nada, mas é porque eu acho que realmente o momento do moto a gente só vai conseguir mudar de patamar e passar um outro degrau se a gente organizar essa parte administrativa. Se a gente der continuidade às coisas que estão dando certo, para conseguir tirar do presidente, de quem esteja no conselho diretor, tirar algumas responsabilidades que se sobrecarregam muito, que aconteceu comigo. O que eu estou buscando no moto de cuidar da parte administrativa é porque eu sei, eu não vou aparecer e nem preciso aparecer, por isso que eu falo da questão da vaidade. Mas eu acho que agora o mais importante para o moto, para a gente conseguir alcançar, óbvio que pode acontecer de conseguir resultados, independente de organização administrativa, o futebol é assim. Mas para a gente começar a crescer, precisa ter um foco e uma pessoa que dê um andamento, tenha a mente tranquila para focar nesses projetos, na estruturação administrativa, na continuidade da base, na continuidade desses projetos que vão dar um retorno para o moto, para a gente poder crescer. E hoje eu sei que eu assumindo e continuando como presidente do conselho diretor, eu não teria essa disponibilidade para conseguir resolver o que eu vi internamente que prejudica muito o moto no dia a dia. Não é só aquele resultado dentro de campo, é essa questão administrativa. E teve momentos que eu estava no meio da temporada que eu não tive cabeça para resolver algumas coisas que eu sei que aquilo ali impacta totalmente no Você fala dia a falta dia. de tempo, é isso? Na verdade é até falta de energia às vezes, Afonso, porque às vezes a gente acorda querendo iniciar um novo projeto, e aí tem toda a demanda de comissão técnica, toda a demanda de jogador, tem demanda do futebol em si. Então, eu tendo um pouquinho de cabeça para a gente tocar esses projetos da parte administrativa, é a base, não a base jogadores, a base do clube para fortalecer o presidente O senhor poder diz que estar lá. atrapalha a sua vida pessoal? Não, eu digo que atrapalha, eu tô falando já só como moto, não conflito, pessoalmente. assim? O presidente hoje do conselho diretor, ele tem uma sobrecarga muito grande de cuidar inclusive de coisas administrativas. Então assim, eu acho que isso tem que ser resolvido. Eu apresentei até na reunião do conselho alguns gargalos que parecem pequenos, mas geram um desgaste durante a temporada. Durante a temporada eu falei pouco, eu não quis externar nada de questão administrativa do clube, porque eu acho que não vale a pena. Mas é uma situação que a gente precisa organizar a parte administrativa do clube, do dentro e vivendo, realmente. A questão da energia é porque hoje o presidente do conselho diretor, o presidente do clube, ele não consegue tratar só do futebol. Então assim, a gente tratava do futebol, mas eu tratava do comercial, a gente tem que tratar de problema no CT, então às vezes tu se programa, acorda um dia e fala assim, hoje eu vou conversar com a comissão técnica, resolver algumas coisas e acontecem milhares de problemas. Pelo fato do moto hoje não ter uma estrutura administrativa, eu digo fora o presidente eleito, Sim. eu acho que a gente tem que estruturar o moto de uma forma que exista uma continuidade e que não aconteça o que acontece hoje. Hoje, de 2 em 2 anos, o moto zera tudo e recomeça. 2 em 2 anos, zera tudo e recomeça. Então, eu enxerguei isso. Realmente, eu tive um desgaste quando eu assumi o clube lá em 2024. Eu escolhi que eu ia abrir mão de muita coisa da minha vida, realmente minha vida profissional, e focar 100%, porque eu queria dar esse resultado para o clube. E como eu falei, talvez se eu tivesse sido campeão maranhense, talvez a minha decisão também fosse essa, por saber que às vezes vai faltar braço, vai faltar energia para eu conseguir ser presidente do conselho do clube. Mas
A minha ideia é não largar o moto de jeito nenhum. Aqui não é uma questão de estar saindo. Aqui é uma questão de saber que se eu conseguir fazer um trabalho de organizar administrativamente o clube, buscar projetos, eu tenho certeza que, independente de quem assuma o clube, ele vai ter energia para cuidar única e exclusivamente do futebol nesse primeiro momento. Então o que eu estou me propondo é exatamente isso. O futebol ele demanda muito tempo. Eu realmente abri mão de muita coisa, eu preciso recuperar algumas situações minhas, mas assim, eu não quero deixar descontinuar e deixar o moto desorganizado administrativamente. Hoje a gente precisa organizar para a gente dar um próximo passo. Só para pegar esse gancho só para pegar esse gancho, porque assim, longe de mim decidir por você, da sua vida, né? Mas assim, não é isso que faz o diretor, do conselho diretor, administra o clube. E essa função que você diz, para deixar mais à vontade para tratar do futebol, não é do executivo de futebol? Em tese, porque assim, essa questão não é só tratar do futebol, que eu digo, é da estrutura toda realmente, Alfonso. Hoje o clube, ele é aqueles 90 minutos, é só o detalhe, Sim. Mas toda a demanda, então assim, tem que ter praticamente uma dedicação realmente exclusiva, uma coisa que hoje eu ainda não tenho condições de ter. Então assim, existem umas limitações que eu sei que talvez eu não consiga entregar tudo que eu quero pelo moto, pelo meu compromisso com o clube. Mas, como eu falo, eu tenho certeza que eu consigo ajudar muito na reestruturação e na continuidade. Te dou um exemplo. Essa questão das divisões de base foi o que eu tratei com o conselho. Eu fiz algumas reuniões com o conselho para falar assim, a gente precisa vincular algumas coisas independente de quem sente na cadeira para a gente dar continuidade. Então, assim, a questão da base não é uma opção de quem sente na cadeira de continuar ou não. A gente precisa dar continuidade nisso. Então, o Conselho Deliberativo, os conselheiros precisam ter algumas diretrizes para o clube dar andamento e ter uma estrutura mínima para a pessoa que sentar, ela não sentar do zero. Quando eu assumi totalmente, eu sentei, o Didier, que era quem estava comigo o tempo todo, sozinho lá no CT, e eu fui começar tudo do zero. Então, assim, a ideia é que a gente continue dando essa continuidade e aí ter energia para ir buscar outros projetos e tal. Realmente, hoje é uma limitação, talvez até pessoal, de conseguir tocar um projeto como presidente do clube. Mas eu tenho certeza que eu consigo ter muito tempo e dedicação para cuidar da parte administrativa e organizar o clube. Então, o senhor é profissional liberal, não é? Sou. Trabalho. Mas isso aqui incomoda muito, assim, para misturar? Exatamente, é complicado. E eu também tenho a parte muito de torcedor, né, Tess? Então tem momentos que a gente está ali na gestão e que a gente sente um pouquinho, mas aí no outro dia já tem que resolver. Então, é também uma situação. Não é que eu não me preparei para assumir o clube. A minha ideia era continuar a ficar como vice até o final desse ano e entrar nessa eleição. Só que aconteceu de eu antecipar. Então isso também me gerou um desgaste de não haver um planejamento quando eu sentei na cadeira. Mas eu consegui levar e tocar. Então talvez isso também tenha deixado um passivo pessoal para mim que realmente hoje, eu sentando na cadeira de presidente, na atual situação, talvez eu não consiga entregar tudo que eu quero para o clube. E aí pode ser que eu não faça o trabalho da forma como eu quero. Mas quero continuar dentro do clube, ajudando e apoiando. Estou exatamente em cima dessa pergunta, presidente. Existe um desgaste, claro, pela intensidade da entrega e tudo. O presidente continua sendo o diretor de futebol, o secretário, gira todo em torno dele, né? Financeiro, comercial, jurídico, marketing. Exatamente. Então, assim, realmente é um trabalho muito desgastante, mas como eu falei, se eu tivesse a disponibilidade de estar todo dia no CT, se eu já tivesse estabilizado totalmente profissionalmente, pudesse estar todo dia no CT, eu continuaria e ficaria porque eu tenho certeza. E é aquela questão, né, que eu acho que não tem jeito não, pelo contrário, eu acho que o moto tem muito potencial e tem muito jeito. Do intervalo, eu queria perguntar ao presidente do Moto Clube de São Luís, Vitor Fliga, que está aqui, que todo motense lamenta ele dizer de cara que não vai ficar pelas razões já explicada por ele. Se eventualmente você não ficar, Vitor não fica, esses patrocínios que já tem lá, esse dinheiro que o Moto já tem, quase 200 mil, você sempre eles ficariam com outra pessoa ou, bom, não tá, eu tiro. Não, meu compromisso realmente trabalhar independente de quem se candidate. Isso. E independente, porque eu estou fazendo pelo moto. Eu até brinco que se for uma pessoa que me odeia, eu não sei se tem essa pessoa, mas se ela me odiar, eu vou ligar para ele e falar assim, tu não gosta de mim, mas eu consegui fechar alguma coisa aqui. É isso que eu estou me propondo a fazer. A gente já conseguiu fechar um patrocínio já para o próximo ano. Então não é uma coisa que eu fechei para agora. A partir de janeiro já tem um patrocinador master que a gente vai anunciar na sexta. Eu estou buscando todos os que me patrocinam. Isso é um novo, não é desse ano.
E aí todos os outros que patrocinou a gente esse ano, eu já entrei em contato, já falei, Renovar. a gente já começou as conversas para ver quem vai renovar. Nem todos vão renovar, mas eu acredito que A maior parte alguns mantém. vão. Ô Vitor, o time da temporada desse ano, do Moto, a gente discutiu aqui, inclusive quando o Moto foi eliminado, você veio aqui e todos nós chegamos àquela conclusão, que o Moto tinha um time bem formado, né? Um time com qualidade, só que não conseguia alcançar os seus objetivos. E me pareceu que o Moto fez um bom time e um time acessível financeiramente, um time bom e barato, apesar de não ter Quanto é a conquistado... folha do ano? Exatamente, isso. Já contribuindo com a pergunta do Afonso, você acha também que esse modelo de formatação do elenco de 2025, levando em consideração a folha, né, que você pode falar, a fórmula, digamos assim, um norte para o próximo presidente, em 2026, já começar o trabalho? Eu acredito que sim, e aí é a questão da continuidade. Eu acho que assim, tem atletas que passaram por aqui que respeitam muito o clube, infelizmente a gente não consegue amarrar eles contratualmente por muito tempo, mas existe a conversa e por isso também que eu busquei a gente já antecipar para saber o cenário do Moto, antecipar a eleição. Então assim, para já ir conversando e a gente começar esse diálogo para trazer quem deu certo, para adaptar algumas coisas. Eu acho que também não é o trabalho igual, a gente tem que consertar algumas coisas que talvez tenham tido errado, mas a gente tem um elenco bom. A folha, Afonso, a folha ficou em torno de 170 mil jogadores. Tá? E comissão técnica aí 200 mil. O custo do clube hoje de folha de pagamento mensal era 250, no momento maior chegou a 263. E só pagamento de funcionário, de atletas e comissão técnica, né? Não, atletas, comissão técnica, funcionário e staff, né? Staff e fisioterapeuta. Aí aquela vida do dia a dia mais 50 mil, quando tá vivendo, aumenta um pouquinho, né? Porque tem alimentação, essa coisa toda. Você acha que mais ou menos é 300 mil? Eu vou arredondar? Eu acredito que 300 mil faz uma temporada. Mensal, faz uma temporada. Aí assim, aí foi isso que eu apresentei também na prestação de contas. Aí tem os custos, por exemplo, de viagem. Eu tenho tudo certinho. E custo de jogo. O jogo, a gente tem um custo ali de 2.100. Que não é fixo. De 2.100 por jogo. A gente tem 2.100 por jogo. O que é? É Gatorade, é o material de vestiário, é o suplementação alimentar. É viagem. A gente gastou 99.400 e pouco de viagem, não, perdão, de custo de jogo. A temporada toda, todos os jogos. Até a Copa do Nordeste a gente tem custo, apesar da CBF pagar tudo, mas ela paga viagem, ela não paga tudo. Aí, Afonso, tem uma coisa que eu assisti na Deixa eu só reunião com fazer ele. uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho aqui. Causas trabalhistas, o Moto tá zerado? Não, a gente tá com bastante caso trabalhista. Entra tudo aí nesse Você farol. tem hora de costa? Eu até falei da última vez de 1 milhão e 100 que entraria pro Moto Sim. por conta da Copa do Nordeste. A gente recebeu 522 mil e aí no último desconto ainda descontou 20 e pouco, então a gente recebeu 499 dos 1 milhão e pouco. Isso daquela entrada na fase de grupos da Copa do Isso, e outra coisa, a público, todo mundo, não, o Moto recebeu um milhão e pouco. recebeu. Ninguém sabe o que fez, né? Recebeu. Mas onde eu ia complementar o que o Afonso tinha falado, é que tem também, Afonso, e o presidente vai, porque eu vi ele dizendo, você está aqui tudo correndo normal, não tem despesa. Aparece um jogador que precisa de uma passagem. Ele já deu o cartão dele para pagar a passagem. Essas urgências assim que é impossível de fazer. O jogador tem que chegar e tem que ser mesmo, aí é o presidente. Então assim, o que eu fiz também, Afonso, na reunião do conselho, eu tenho essa apresentação, eu faço questão até para quem tiver interesse em estar no Moto, é mostrar. Eu fiz na verdade o que eu queria que tivessem feito comigo, de me apresentar esses custos, porque às vezes você pensa assim, a folha é tanto. Aí na hora que você tá com o valor certinho da folha, você lembra que tem uma viagem. A gente não tem apoio de nada em viagens, né? Então assim, uma viagem para Imperatriz, a gente gasta cerca de 40 mil pro clube jogar Uma lá. viagem? Para Imperatriz é a mais cara. É E a mais barata foi 6.500 que foi para Viana. Então tem esses custos. E aí todos os jogos Já têm foi custo. lá e não jogou. Exato, a gente já foi 2 vezes. A gente viajou para Cantanhede também, né? Para jogar lá contra o Iapo. Como mandante, né? E aí, fora isso aí, Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste gera um custo também. A CBF paga tudo, mas assim, ó, o jogo, óbvio que é bem mais baixo, mas o jogo do esporte, a gente gastou quase 6 mil reais, que é assim, vamos um dia antes para treinar um pouco antes e tudo. A CBF paga passagem, hospedagem,
mas não paga ali o translado, não paga o treino que a gente Tem faz. premiação, os jogadores devem ter ganhado alguma coisa para chegar. Ganharam. A gente pagou premiação também, porque eu achava que era necessário. Na fase de grupo. Né? Então, assim, eu acho que foi feito tudo, aí que eu digo. A questão foi ali aqueles 90 minutos, aquela última rodada que foi complicada, a gente não esperava. O Moto fez o papel dele, né? E talvez a divisão um pouco de atenção, não falta de compromisso com o Maranhense nunca, mas a divisão de atenção também da Copa do Nordeste a gente viu. O time que jogava do jeito que a gente jogou na Copa do Nordeste, o nosso time não era ruim. A gente tem certeza disso. Era bem treinado, o time era bom, muita qualidade. A gente tem que ter no grupo, no Moto, uma união, e aí que eu digo, eu falo da questão da vaidade. Não se fala mais remédio, de né? SAF no Moto? Não se fala mais de SAF? Laércio, assim, a questão administrativa hoje inviabiliza uma possibilidade de SAF agora. A gente tem que organizar o clube administrativamente para dar segurança para chegar alguém e falar assim, eu quero investir no Moto. E ele ter a segurança que ele vai botar o dinheiro e ele vai ter o retorno. Porque a SAF ele vai investir, ele vai ter o retorno. Se eu levar 1 milhão pro Moto e alguém ficar sabendo, pode ser penhorado, Lécio. Então não tem condição ainda de ter uma SAF. E assim, com a estrutura que a gente tem hoje, pode ser que uma dívidas pessoa... trabalhistas que vocês nem conhecem, não é isso? Exato, a gente tem muito fator surpresa no clube. Pois é. Então assim, também tu pode botar 1 milhão, Afonso, e chegar lá na frente, sentar alguém como presidente e como não tá amarrado as coisas, e pegar e falar assim, não, tá aí, pode deixar, Afonso, aqui é o teu dinheiro, mas eu vou pegar e eu vou fazer do meu jeito e tu não vai ser dono de nada. O Moto ainda tem esperança de estar na Série D esse ano? Temos ano que vem? sim, a gente tem sim, eu acho que é muito provável que aconteça, a gente está aguardando, eu tentei entrar em contato com a CBF também para ver, ainda não está a definição feita, mas eu acredito que vai vir sim a Série D pro Moto. Será que amanhã já pinta essa Não, notícia? quarta-feira é o calendário. Aliás, é quarta-feira, né? Mas Exatamente. divulga o calendário. Não, divulga o calendário, mas divulgação do a calendário. reformulação da D, não sei se sai Mas lá. está se falando da Série D também, sim. e com os 96 clubes, né? É. O Moto hoje vai ficar depois de 100, 105ª colocação por aí no ranking, que deve ser divulgado pela CBF. Teoricamente, A questão é o critério que vai ser escolhido, né? Eu acredito que o aumento da Série D vai acontecer, tem que saber o critério, porque tem algumas provavelmente que vai ser usado. A princípio mais comentado não é via ranking, né? A princípio mais comentado é as equipes que naturalmente estadual, já né? vão pelo estadual, mais os 32, a adição seria dos 32 times que avançaram na primeira fase, no primeiro mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Pesadas entrevistas do presidente da CBF, Chay Suede, e aí o Vitor como... Chame Saúde. Esse é o primeiro. É o ator. Suede é Ibrahim Suede. O Vitor, como presidente de Clube Cartola, não sei o que ele ouviu, é até bom também se tem alguma novidade sobre isso. A gente entrou em contato e o que passaram foi isso, que ainda não foi definido o critério, que vai haver em breve, a CBF vai definir o critério que vai ser, porque tá tendo pressão de todos os clubes interessados em entrar. O Moto assinou algum documento? Não teve nenhum documento. Porque teve história de, não tem gente... Porque o Sampaio assinou um documento. Porque o na Sampaio verdade, participou do brasileiro. Houve a reunião dos clubes que foram eliminados na fase que o Sampaio os foi 32. eliminado. Eles fizeram para ver se eles entrariam e aí tiveram documento, mas não tem nenhuma mobilização do restante dos clubes que não estão em nenhuma dessas situações, não. Então a gente está só aguardando, eu acredito que... Agora, Vitor, falando, a gente está esperando eleições e tal, mas independente de eleições, você falou que vai continuar aí na estrutura administrativa e com certeza vai ter essa participação também. A tendência é que o Moto tenha uma cara mais maranhense em 2026, falo de jogadores mesmo, porque esse ano foi um bom time, inclusive alguns jogadores voltaram, outros podem voltar, né, para o futebol do Maranhão, não sei se necessariamente para o Moto, mas de atletas que não são daqui do estado. Pela questão financeira e pelo que a gente viu, né, porque quando o Moto subiu para a Série C, muitos maranhenses. Quando o Sampaio teve aquela ascensão, muitos maranhenses. O Maranhão de novo esse ano, fez uma equipe com muitos maranhenses. E agora a gente está na Série B do Campeonato Maranhense. A galera já vai chegar no ritmo. A tendência é essa, é que o Moto tenha uma base que está jogando nessa Série B do A Maranhense. famosa prata da casa. Exato. Não existe a fórmula assim correta, perfeita, mas a tendência é sim que seja um time um pouco mais caseiro. Não é todo maranhense, como às vezes perguntam, tem como fazer o time todo maranhense? Não é que não tem, mas a gente não vai conseguir alcançar a qualidade. Eu acho que tem que trazer alguns jogadores pontuais, que até maranhense mesmo, mas mais rodados. O que é importante, que foi o critério que a gente usou esse ano, e eu acho que deu muito certo, como eu falo, deu certo, apesar da gente não ter passado. Mas jogadores que conhecem a realidade do futebol maranhense. Então a gente vai aí nos mercados próximos, que é o do Piauí, que é muito parecido, jogadores maranhenses. Agora a Série B desse ano realmente está um nível muito bom.
Então eu tenho assistido jogos, a gente tem um contato muito próximo com o Lago Verde. Então assim, tem muitos jogadores, tanto que muitos jogadores que estavam aí na primeira divisão também estão jogando. Série D. Então a Série B com certeza é um nicho para a gente buscar atletas esse ano e fazer um time realmente mais maranhense para a gente jogar o estadual aí e aí trazer algumas peças pontuais para reforçar. Essa é a minha ideia, né? Como eu falo, a gente tem que ver como é que vai ser o cenário da questão da eleição do clube. A Série B local que o senhor está maranhense. Treinador, por exemplo, você pensa de fora ou daqui mesmo? Eu confesso, Lécio, que eu ainda não tenho isso. O que eu estou buscando agora, eu já fiz alguns contatos, é alguém que possa assumir o departamento de futebol. E aí eu conversei com o Luiz Carlos e com os conselheiros e falei assim, ó, eu vou avançar algumas conversas e tendo algum ponto da incerteza, e aí vocês vão me dar o respaldo para a pessoa continuar, para eu não fechar com alguém e depois acontecer alguma mudança. No meio do caminho, Então assim, eu mas acho que quem vai tratar é o novo presidente. Pois não, mas assim, é porque eu realmente estou preocupado com o tempo para a gente começar a trabalhar. A gente não está atrasado, mas, por exemplo, ano passado, essa hora eu já estava fechado com o Zé Augusto, comissão e pelo menos 15 jogadores. Foi que a gente não lhe perguntou que você gostaria de falar aqui no Resenha. Verdade, Léo, isso aqui é sempre muito bom debate, porque são pessoas que entendem realmente, a gente conversa, eu gosto muito de falar do moto, eu tenho muitas ideias para o moto para tentar ajustar, então eu acredito que a gente tocou em todos os pontos. O que eu queria deixar realmente reforçar é o convite aí para a torcida nas redes sociais, a gente vai soltar nesses próximos dias o convite oficial, mas vamos fazer a inauguração do nosso espaço que a gente falou aqui na sexta-feira a partir das 18 horas. Vai ter um samba, vai ter a cerveja gelada, a gente vai fazer alguns anúncios dessas parcerias, que eu até dei um pouquinho de spoiler aqui, mas para anunciar para a torcida. E o que eu quero deixar de mensagem para a torcida, Lécio, é que eu sei que o moto tem muito jeito e que a gente tem os meios para resolver isso. O que a gente precisa nesse momento é de união, e aí não é discurso, é união mesmo, é juntar mais pessoas. A gente tem muitos motenses importantes que podem ajudar, então se todo mundo se unir, a gente consegue organizar o clube. Como eu falei, eu aprendi dentro e hoje eu consigo enxergar o que são os problemas. Óbvio que eu não sei tudo, mas eu acredito que eu aprendi bastante da forma mais intensa, então a gente tem saída. Se não tivesse, eu não estaria continuando a base, eu teria simplesmente encerrado a atividade profissional, largado e nem entrado nessa conversa. Mas o fato de vir aqui também é uma coisa importante pra gente divulgar essa situação do moto. Não é fácil, né? Você dirigir um clube no futebol do estado do Maranhão. SAF, nesse momento, nem pensar. Tem que estruturar a primeira equipe. Você faça os seus comentários aí para a gente repercutir isso aqui num conteúdo Fala Galera. Na fala do presidente do Motoclube, que deve deixar a presidência, não quer continuar, até porque se sentiu muito sozinho e isso aí é complicado, né? Muito complicado mesmo. Mas comente para nós e a gente vai trazer aqui para analisar depois com muito mais critério, mais tranquilo, com a tua participação aqui, a entrevista do presidente Vitor Flieger. Falando de campeonato brasileiro, ontem tivemos o São Paulo perdendo para o Ceará de 1-0, o time do Léo Condé. E os jogos de hoje, nós teremos também mais um jogo ainda, tem o Juventude Atlético e Juventude, o canal vai também mostrar. Muito obrigado pela tua companhia, para você que está nos acompanhando também nas transmissões, nas lives dos jogos. Hoje nós teremos Atlético e Juventude também para fazermos aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro. Dá uma passadinha rápida aqui no grande placar esportivo, que também não é tão grande assim. Nesta terça-feira teremos jogos internacionais e 2 jogos aqui a nível nacional no profissional, né? Então vamos lá. Champions League tem Atalanta e Clube Brugge, Kairat e Real Madrid, Atlético Madrid e Feyenoord, Clint, Tottenham, Chelsea, Benfica, Galatasaray e Liverpool. Também teremos Inter de Milão e Slavia Praha, Munique, Olympique de Marseille, e Ajax, Pafos e Bayern de Munique. Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Juventude, Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás e Atlético Goianiense. E aí teremos outros jogos a nível internacional, também terceira divisão de outros campeonatos aqui no Brasil. Então são os jogos, grande placar esportivo hoje na Aldeia Global. E é isso, galera, muito obrigado pela sua companhia, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu like para nós aqui para o fortalecimento. O YouTube entende que você está gostando dos conteúdos para compartilhar e mais pessoas poderão vir aqui para nos acompanhar, para se juntar a nós. Inscreva-se aqui no canal. Grande abraço, fique com Deus e até mais.
Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.